Você está ligado no programa Agenda Econômica. O Brasil discute desde a promulgação da Constituição de 1988 a necessidade de realizar uma reforma tributária. Pelo menos dois problemas são apontados no atual sistema tributário brasileiro: a regressividade da tributação e o tamanho da carga tributária num país com tão baixo nível de renda por habitante. Para analisar a estrutura da carga tributária brasileira e apontar caminhos para a realização de uma reforma tributária com capacidade de promover justiça fiscal e estimular o crescimento econômico, o Agenda Econômica tem hoje como convidado o presidente do Sindifisco Nacional, Sindicato Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, Dr. Pedro de la Riva. Participa do programa o jornalista Davi Emerick. Doutor Pedro, muito obrigado pela presença aqui, ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Como é que o senhor vê esse panorama do sistema fiscal brasileiro, sistema tributário? Porque o sistema tributário brasileiro é apontado, primeiro, como injusto, segundo, como muito pesado e, além disso, como desestimulador do crescimento econômico. Veja, o que a gente fala quando é pesado? Pesado é uma carga tributária muito alta. E o que fala quando é injusto? Essa carga tributária ela é mal dividida entre ricos e pobres, né? De fato, eu não acho que a carga tributária do Brasil seja tão elevada assim em virtude das necessidades que o país tem ainda de ser construído. Costumo dizer que não dá para comparar as necessidades do Brasil com as necessidades da Suécia ou da Alemanha, que são países que já são construídos em sua infraestrutura, estradas, transporte, etc. e tal. Mas o que nós temos no Brasil é uma injustíssima distribuição de renda e uma muito injusta distribuição dessa carga tributária que incide muito mais sobre a classe trabalhadora do que sobre os detentores do capital. É possível falar que a carga tributária brasileira é alta, doutor Pedro? Pois é, eu acho que uma carga tributária de 34%, 35%... A americana está perto disso também, 32%, 33%. Pois é, então não é propriamente o peso da carga tributária, é onde ela incide mais, né? Nos Estados Unidos, ela incide muito mais sobre patrimônio e a renda, já que você citou o exemplo americano, do que sobre o consumo. Então, hoje você vê uma debandada de brasileiros indo para os Estados Unidos, né, para comprar mercadorias que aqui são muito caras. Eu diria que são caras por dois motivos. Primeiro, se você tirar toda a tributação desses produtos, eles ainda vão custar mais caro aqui do que nos Estados Unidos. Tem uma margem de lucro aí, que é praticada pelos empresários brasileiros, que eu diria que beira uma carga indecente, né? É um lucro indecente. Um lucro indecente, muito alto. E a carga tributária que incide, como incide sobre o consumo, também é alto e aí torna completamente... não dá para comparar o preço de uma mesma mercadoria nos Estados Unidos e no Brasil. Mas é devido a como se constrói essa carga tributária. Nos Estados Unidos, sobre patrimônio e renda. No Brasil, sobre o consumo. Quem é mais prejudicado no imposto sobre o consumo? É o trabalhador. Aliás, nós temos aqui uma consideração sobre isso, que o Brasil é considerado a sexta mais rica economia do mundo, no entanto, possui uma das maiores concentrações de renda do planeta. E os dados utilizados que revelam isso, da pesquisa por amostra de domicílio, do PNAD, do IBGE, que mais subestimam a renda capital, juros, lucros e aluguéis, mas, mesmo assim, revelam uma extrema concentração de renda na distribuição intrasalarial. Ou seja, a carga tributária, como o senhor estava dizendo, incide em 48% sobre o consumo, em 22% sobre a renda, em 21% sobre salários e em 4% sobre o patrimônio, e em apenas 5% em outras atividades econômicas. Como é que o senhor comentaria esse perfil? Bem, é exatamente isso que eu estou falando. Se você pegar um país como o Canadá, como os Estados Unidos, como o Reino Unido, outros países, vamos dizer assim, do mundo desenvolvido, você vai ver que a carga tributária sobre o consumo é no máximo 20%. E a carga tributária sobre patrimônio e a renda excede 50% do total da tributação. No Brasil, essa equação se inverte. E é por isso que o trabalhador, aquele que vai ao supermercado e que compra a mercadoria, se você comprar uma manteiga, não interessa se você
é milionário ou se você é um mendigo. Você vai pagar o mesmo percentual de tributos embutidos sobre a manteiga. Então, não dá para você transformar o imposto sobre o consumo num imposto progressivo, em que quem ganha mais, pague mais. Né? Todos pagam proporcionalmente igual. Então, um mendigo, para dar esse exemplo, que você deu uma esmola e ele vai comprar com aquela esmola leite e pão, ele se transforma em contribuinte, porque dentro do leite e dentro do pão estão embutidos tributos. Né? E enquanto que um supermilionário, né, vai pagar sobre aquele leite e aquele pão a mesma carga tributária que paga o mendigo. Tributando o patrimônio e a renda, aí você pode fazer com que quem ganhe mais pague mais. Então a gente poderia dizer assim, que não há um único brasileiro, o último miserável brasileiro, esse cidadão paga imposto. Sim, é um contribuinte. Dentro da acepção tributária, ele é um cidadão. É um contribuinte. Muitas vezes a pessoa fala, não, você não pode cobrar porque você não paga. Não, não é verdade, porque quando se pensa em imposto, pensa em imposto de renda, né? Mas todas as mercadorias têm impostos embutidos nela. Então, até o mendigo que recebe uma esmola é contribuinte de tributos no Brasil. A gente sabe que o perfil tributário, qualquer perfil tributário, ele tem uma carga ideológica grande, ele tem um conceito tal. Ou ele pode estar direcionado mais para um conceito de Estado mínimo, onde o Estado intervém pouco na economia e participa pouco da proteção da rede social, ou um Estado do bem-estar social. A gente com a carga aí já beirando aí a 34%, 35%, a gente está mais perto do conceito de Estado mínimo ou a gente está mais perto do conceito de Estado do bem-estar social? Bom, a Constituinte de 88, ela foi feita pensando no estado de bem-estar social, né? E não no estado mínimo. Então foram criados diversos tributos para fazer frente a essa pretensão de ser um estado de bem-estar social. As chamadas contribuições sociais, que sustentam a seguridade social do país. Só que essas contribuições, elas incidem sobre o consumo, né? Agora tem uma proposta que está começando a ser debatida, de criar uma contribuição sobre as grandes fortunas. Não um imposto sobre grandes fortunas, mas uma contribuição sobre grandes fortunas, cujo o rendimento dessa contribuição vai todo para a saúde. Né? Então, nós podemos desonerar um pouco o consumo, por exemplo, da COFINS, né, que sustenta a Seguridade Social, para substituindo por um imposto que incide sobre o patrimônio, né? Tirando do consumo e fazendo incidir sobre o patrimônio. Fazendo com que nem todos os cidadãos paguem por aquele tributo, mas apenas aqueles que realmente são detentores de renda e que podem e que devem sustentar o país. Né? Hoje, nos Estados Unidos, na França, né, a gente vê muito a discussão sobre os ricos querendo ser mais tributados. Né? Os ricos dizendo, olha, eu estou sendo pouco tributado e eu gostaria de dar uma contribuição maior. Você vê essa discussão acontecendo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França e aqui no Brasil todo mundo quietinho. Né? Ninguém fala nisso e torce para ninguém continuar falando. Porque aqui no Brasil, há 500 anos, a carga tributária explode em cima do mais pobre. Né? Nós temos que mudar esse estado de coisa. Bom, doutor Pedro de la Riga, a capacidade contributiva é um outro tema interessante. Um país que tenha como seus objetivos a erradicação da miséria, a redução das desigualdades sociais e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária não deveria utilizar o sistema tributário como um instrumento de distribuição de renda e redistribuição da riqueza. É isso que o senhor está falando. Exatamente. Agora, em 2009, os 1% mais ricos, né, do país detinham 12,6% da renda, enquanto os 50% mais pobres, com baixa capacidade de poupança, detinham 17,5% da renda. Quais os obstáculos para que uma solução via gastos sociais e também via tributação, cobrando mais impostos de quem tem mais capacidade contributiva e aliviando a carga dos mais pobres, fosse priorizada? O que é que obstaculiza isso? Bom, principalmente a escolha. A escolha legislativa. Quem exerce essas escolhas? São os nossos legisladores. É o governo que a gente elege, né? Enfim, é o executivo e o legislativo que dizem, olha, ou que poderiam dizer, olha, nós não deveríamos tributar dessa forma, nós deveríamos tributar de uma outra forma mais justa e que fizesse com que
os mais ricos pagassem mais imposto proporcionalmente que os mais pobres. Alguém tem que fazer essa opção. E o nosso trabalho, o trabalho pelo qual a gente vem se debatendo há muitos anos, é para fazer essa discussão chegar no seio da sociedade. A sociedade vê essa questão da tributação como uma questão muito longe dela, uma questão que é para ser tratada por economistas e políticos aqui em Brasília. No entanto, não é assim. Eu acho que deveria ser obrigatório, em algum momento da nossa formação educacional, a gente ser obrigado a ter uma disciplina que chamaria educação fiscal, né, para saber a importância social dos impostos, dos tributos, e também para que a gente possa cobrar que esses tributos eles sejam bem cobrados, bem fiscalizados e o produto deles bem gasto, né? Então, eu acho que o segredo está aí. Eu acho que educar melhor a nossa população, a nossa sociedade, para que ela cobre dos seus políticos soluções que efetivamente venham a satisfazer a sociedade como um todo e não apenas uma pequena parcela dela que hoje, né, se locupleta dessas vantagens, vamos dizer, desses paraísos fiscais que existem no Brasil, ilhas de paraísos fiscais, mas só para algumas pessoas, não para a população como um todo. A gente poderia dizer, por esse raciocínio do senhor, que a nova fronteira da cidadania não é mais o direito de votar e ser votado, uma série de conquistas, vamos dizer, políticas, mas seria a consciência tributária, quer dizer, essa é uma nova fronteira da cidadania brasileira? Eu acho que não é a consciência tributária, Davi, mas a educação, a saída. Que leva à consciência, obviamente. Obviamente que é uma consequência. Certo. Mas a saída de todas as grandes sociedades no mundo, né, e mesmo das orientais, que agora estão emergindo, é o investimento maciço em educação. Né, e através da educação, a sociedade começa a ter uma visão mais aberta, mais clara sobre os seus problemas e começa a ficar mais exigente, inclusive em relação à eleição dos seus representantes. Agora, essa consciência ou essa cidadania tributária, ela parece encontrar percalços para a sua implementação, porque a Constituição brasileira estabelece que contribuintes e consumidores devam ser esclarecidos amplamente sobre impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. No entanto, até hoje há dificuldades para a aprovação de legislações acerca disso. Como é que o senhor comenta? Olha, há dificuldade, Beto, porque, primeiro, tem uma série de tributos cumulativos, então é difícil você dizer exatamente o que está embutido dentro do preço de uma determinada mercadoria, porque são várias fases de produção e em cada fase incide uma parte daquela tributação. Por exemplo? Isso é uma coisa. Bom, por exemplo, qualquer mercadoria que, vamos dizer, petróleo, né? Petróleo. Você tem uma parte que é a produção do petróleo, outra parte o refino do petróleo, a distribuição da gasolina, e cada uma dessas partes incide uma parte da tributação, né? E hoje, uma das coisas que a gente está fazendo é a substituição tributária, em que você cobra num determinado momento a tributação de toda a cadeia produtiva, né? Para justamente facilitar essa tributação. Mas a questão também se prende se você for, e aí está uma grande dificuldade, né? Se você for separar na nota fiscal, como deveria, né, o preço do produto e o preço do tributo, você vai ver que vai ficar proibitivo. Aí vai ter uma revolução no Brasil. 70% de imposto embutido numa mercadoria. E por que embutido? Porque alguém tem que sustentar esse país. Como eu falei, se os ricos não sustentam, quem vai sustentar somos nós, é a classe média assalariada, né? Aonde? Na tributação do consumo, das mercadorias que a gente compra. Mas há vários projetos no Congresso. Há vários projetos, direção. Mas vai haver muita resistência em tornar clara essa situação. Uma certa ideologia para impedir que essa informação plasme em toda a sociedade. Exatamente. Em relação o Beto falou que a Constituição estabelece que os consumidores, contribuintes, devem ser esclarecidos acerca dos impostos. Tem dois fatos aí que eu queria que o senhor comentasse. Por sugestão do presidente Sarney, foi criada uma comissão
para atualizar o Código de Defesa do Consumidor, principalmente pegando a questão do comércio eletrônico, essas propagandas também de juros absurdas, de venda de juros, quase construindo armadilhas ao cidadão brasileiro. Então, foi feita uma proposta transformada em projeto que está tramitando no Congresso. Eu queria que o senhor comentasse sobre essas atualizações aí do Código de Defesa do Consumidor. E a outra, dia 16 agora, entra em vigor a chamada Lei de Acesso à Informação, a LAI, onde o fundamental dessa lei é dar transparência às informações de tudo que ocorre no setor público. Só acho que essas duas leis vão ter impacto na área tributária? Olha, a segunda, sim, eu acredito que a questão da transparência é muito importante para todo o setor público. Agora, a primeira que você falou, desculpa... Você tem a atualização do Código de Defesa do Consumidor sim. E a Lei de Acesso à Informação. Todos os órgãos têm de se organizar para prestar informação sobre essas questões. A questão em relação ao Código Consumidor é que são necessários ajustes constantes, porque até 10 anos atrás a gente não tinha compra pela internet, né? Ninguém comprava pela internet. Agora, um bom percentual do que a gente consome, inclusive tributa, né? Vem através da internet. Então, tem que... E pode-se supor que daqui para frente vão surgir novas formas de consumo e vai ter sempre que haver adaptações na lei do consumidor. E a transparência, como eu falei, é fundamental para que os governos se comuniquem com a sociedade, né? No próximo bloco do seu Agenda Econômica, nós vamos discutir o papel das renúncias fiscais e como se deu o processo de aumento da carga tributária. Continue com a gente.